Amém. Glória a Deus. É bom a gente poder ministrar a palavra nesse ambiente de unção, de derramamento do Espírito Santo que nós estamos experimentando, né? Isso realmente facilita todo o processo. Então, glória a Deus por isso. O meu objetivo, o nosso objetivo, irmãos, é dar continuidade nas mensagens que estão sendo ministradas aqui, aliás, duas, né? Com muita unção, com muita graça, sobre mesa. E isso tem nos abençoado tremendamente. É um assunto que nós precisamos praticar, viver e colher frutos, porque a mesa, ela dá frutos para nós. Então, isso realmente é algo maravilhoso. Eu vou fazer assim um pouquinho diferente a mensagem. O meu objetivo é chegar na mesa maior, que todos nós vamos estar juntos, que é uma mesa de casamento, que nós chamamos a bodas do Cordeiro. O objetivo correto seria, a gente está falando sobre como, usando a mesa, nós vamos estar chegando nesse final glorioso, né? Mas eu vou primeiro falar do final, para depois, se Deus permitir, como a mesa nos abençoa, a prática da mesa, para chegarmos nessa grande festa de casamento. Eu só queria, antes de entrar nessa passagem que está em Apocalipse, capítulo 19, eu queria ler uns 2, 3 versos no livro de Lucas, especialmente no capítulo 14, porque o livro de Lucas é o livro que mais fala sobre mesa. Estava fazendo aí minha pesquisa, e pelo menos por 10 vezes é mencionado Jesus Cristo num evento importante tomando refeição com alguém. E nós conhecemos algumas passagens, talvez uma das mais famosas é a passagem de Zaqueu, não é? Que Jesus foi comer na casa dele. Simão, fariseu também. Existe outras passagens, né? E outros livros também, aquela passagem de Simão leproso, uma que o Tony citou também na casa de Lázaro, não é? Então Jesus tinha muito disso, né? Parece que ele gostava de comer com as pessoas. Então, no capítulo 14, a gente sente um pouco esse ambiente. No verso 1, e aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer o pão, eis que o estavam observando. Então, esses são, assim, detalhes, né? Ele entrou na casa de um principal fariseu e foi comer juntos, né? A gente sabe que os fariseus eram críticos de Jesus de maneira geral, né? No verso 8, veja que interessante, Jesus fala também sobre casamento. A gente vai observar que o Evangelho está muito ligado com aquilo que nós vamos ler em Apocalipse. No verso 8 diz: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures primeiro lugar. Então ele relaciona muito comer e casamento. Veja no verso 12, disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia. Esse é forte, esse capítulo aqui, esse item. Não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas recompensado. Verso 13. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Quer dizer, aqui tem um símbolo, né? Quem são esses pobres, aleijados, assim no sentido espiritual. Mas veja que conselho duro, que ensino duro Jesus nos dá, né? Porque realmente não é muito fácil fazer isso. No verso 15, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, veja, um que estavam com ele à mesa, eles estavam sentados juntos, disse-lhe:
bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Então veja, eles tinham uma visão já de que um dia iria acontecer isso. Como a gente sabe, né, grande parte de Israel não entendeu que Jesus era Messias, mas eles entendiam que um dia iria acontecer uma grande ceia. No verso 16, ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia. Veja, já ele fazendo referência a isso. Olha, ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Então Jesus está profetizando isso que nós vamos ler em Apocalipse. E mais um versículo só que eu queria ler, ainda em Lucas, no capítulo 15, logo em seguida. Veja que interessante, eu nunca tinha observado isso. Agora, como eu tive que preparar, aí que assim, como se o Espírito Santo me chamasse a atenção, né? Diz assim: aproximavam-se, 15:1 de Lucas, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Veja que coisa mais interessante. Jesus recebia os pecadores e comia com os pecadores. Veja, quando a gente começa a ver essas coisas, né, a gente começa a sentir a importância, como já aprendemos das vezes anteriores, desse instrumento chamado mesa. Agora, eu queria passar então para Apocalipse. Então nós vamos ver essa ceia que ele profetiza, essa grande ceia. Apocalipse 19. Só que, ao ler Apocalipse, eu queria chamar a atenção de duas coisas. Tem certas interpretações que nós damos em Apocalipse que não existe acordo de todos, né? Vocês sabem que Apocalipse é um livro de metáforas, de símbolos, e existem muitas interpretações. Eu vou procurar evitar isso, né, qualquer interpretação, mas de qualquer maneira, a primeira coisa é bom a gente saber disso. A segunda coisa importante ao ler Apocalipse, tanto no primeiro capítulo como no último capítulo, tem um versículo que se repete. Então, Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, como nós vamos fazer, aqueles que ouvem e aqueles que guardam esta palavra desse livro. Então, quando nós lemos Apocalipse, é um livro que tem uma bênção maior. Toda a Bíblia é fonte de inspiração, é inspirado pelo Espírito Santo. Mas Apocalipse, ele começa dizendo isso. Ele termina dizendo lá no capítulo 22, bem-aventurados os que guardam essas palavras, quer dizer, felizes, né, os bem-aventurados. Então significa que nós estamos entrando agora numa seara, vamos admitir, de bênçãos abundantes, né, sobre as nossas vidas. E sempre quando a gente lê, é um livro que é assim estimulado para a gente estar lendo, mesmo que a gente muitas vezes não esteja compreendendo muitas coisas, né? E eu creio que Deus não quis deixar de forma assim muito didática, né? São coisas assim para nós refletirmos, para nós meditarmos sobre aquilo que vai acontecer no final dos tempos, né? Então, no capítulo 19, que é aonde vai falar da maior de todas as festas em todos os tempos. Então, é assim uma página, né, um capítulo 19, extremamente empolgante para as nossas vidas. Ele se torna assim, no final desse ciclo, desse projeto de Deus, que é a salvação através de Jesus Cristo, ele é assim o mais importante para a gente, porque está mostrando o que vai acontecer conosco, de uma maneira tão amorosa na parte do Senhor Jesus Cristo. E esse livro também,
existe aí esse capítulo, existe uma multidão numerosa que grita. E por 4 vezes, essa multidão grita, proclama o termo aleluia. Veja que interessante. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós somos tão complicados para falar um aleluia, né? Às vezes nós achamos que essas coisas é dessas igrejas pentecostais que vivem gritando, né? Então, irmãos, como é uma pena quando nós nos reunimos e pelo menos por 2, 3 vezes não falamos aleluia. Isso tem um significado enorme. E para quem não gosta muito de falar aleluia, vai ficar um pouquinho frustrado nesse dia, porque esse dia nós vamos ter que, né, toda a multidão vai estar falando aleluia, amém. Então, veja, eu vou ver primeiro os termos aleluia, tá? No capítulo 19 de Apocalipse, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia. Então, vamos fazer o seguinte, eu leio, e na hora que é para falar aleluia, todos vocês falam, tá bom? Então, vou repetir outra vez. Depois destas coisas, ouvi no céu uma, como grande voz, numerosa multidão, dizendo, aleluia. Amém, glória a Jesus. Outra vez, olha, verso 3. A segunda vez disseram, aleluia. Depois, olha, agora vem o verso 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia, amém. Verso 6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, veja, sempre assim um estrondo, né, uma multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a gente tem bons motivos para ficar todo o tempo dizendo aleluia. Aleluia é um cântico de alegria. Ela vem do hebraico para o cristianismo, né? Sempre existiu no judaísmo, né? E nós adotamos isso, e é uma expressão, segundo o que já me falaram, que não tem tradução. Em toda a língua do mundo o termo é aleluia. É um termo que você pode usar em qualquer país do mundo, qualquer língua, que vão identificar o que você está dizendo. Aleluia, né? Então, é uma forma assim gloriosa de louvar, de adorar, não é? E eu gostaria de dar um bom motivo, antes de ler o texto, chave, para você estar fazendo isso. Aqui, o capítulo 19 e o capítulo 20 de Apocalipse, é como estivesse encerrando um ciclo. Existe um autor, eu gosto muito dele, ele dá uma explicação didática, mas é didático, né? Ele diz mais ou menos assim, que existe 3 eternidades, quer dizer, por aí já é absurdo, né? Porque eternidade é uma só, mas do ponto de vista didático, para a gente entender, né? Então ele usa o seguinte, no versículo 1 de João, primeiro capítulo, versículo 1 diz, que, falando de Jesus, né, que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele entende que nesse princípio seria uma eternidade antiga, né, ou eternidade anterior, né, porque Jesus é o princípio, mas o princípio do quê? É eterno, não dá para a gente cronometrar alguma coisa, né? Então isso é uma eternidade. Depois, ele diz que a eternidade presente, ela começa também no versículo 1 do livro de Gênesis, né? Que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pairava sobre o universo, né? E Deus disse, haja luz. Então, aí começa uma criação. E nós não sabemos exatamente quando começou isso, mas é um tempo enorme, né, que nós sabemos que existe isso aí.
pelo menos segundo a ciência aí, né? Quanto tempo existe de fundação da Terra, do universo? Quando o universo foi constituído, porque até esse momento a Terra era vazia, sem forma, né? Era caos. Então, aí, segundo esse autor, essa é a eternidade presente que nós vivemos, e tem uma eternidade futura que nós vamos viver eternamente com o Senhor, para a glória de Deus. Nós vamos estar com Jesus. Então, segundo esse autor, é como se Apocalipse 20 estivesse terminando essa eternidade presente para nós entrarmos. E de fato, o capítulo 21 de Apocalipse vai falar sobre novo céu e nova terra. Aí vai falar de uma outra etapa assim maravilhosa que não vai ter fim, que nós vamos viver eternamente. Agora, veja que forma triste termina essa explicação didática que nós estamos dando no capítulo 20. Veja, o último versículo do capítulo 20 é o pior versículo da Bíblia. É o versículo mais triste da Bíblia. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E veja o último versículo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Jesus disse para os discípulos, né, que eles se alegrassem, não porque eles conseguiam expulsar demônios e ver raios caindo do céu, mas porque o nome dele estava no livro da vida. O nosso nome está no livro da vida, irmãos. Sabe, também uma vez eu vi isso de uma leitura que eu li, que esse versículo 15, ele está falando da lata de lixo do universo. Que multidão vai estar nessa lata de lixo? É a multidão que não teve revelação, que não foi anunciado Jesus como nós conhecemos. Agora, nós tivemos o privilégio, sabe, de alguém um dia falar para nós de Jesus, né, e a gente receber na ação do Espírito Santo aquilo como verdade nas nossas vidas. Então, nós vamos ver no capítulo 19, o privilégio que nós temos de estar numa lista de casamento de Deus. E Deus tem uma lista de casamento. E Ele vai dar lugar para cada um de nós assentarmos. Tem local especial nessa festa de casamento. Isso é algo assim, que nos deixa assim com vontade de dar aleluia. Dá uma tristeza de a gente saber que existe essa lata de lixo. Mas a carne, o sangue, a cruz nos livrou desse futuro terrível. Quando nós estamos pensando numa eternidade futura em que nós vamos viver em gozo no reino de Deus, vamos viver com Jesus, nós pensamos que tem um grupo que nunca mais vai ter chance. A chance acabou. E Apocalipse diz que eles vão ser atormentados de dia e de noite. Uma coisa assim, isso é tão forte que vocês sabem que existe até igreja evangélica, se pode chamar de evangélica, e uma muito forte, que ela não crê em inferno. Ela tenta fazer livros, argumentar que inferno não existe. Gostaria que eles estivessem certos. Gostaria de todo o coração. Então, quando nós vamos ler, o que nós vamos ler é para a gente dar aleluia mesmo, para a gente glorificar, para a gente exaltar esse chamado que Deus nos deu. Eu tenho 4 filhos casados, né? Então, a gente fez o casamento dos 4. Eu não me lembro se foi de todos, mas pelo menos de 2 eu tenho certeza, que os noivos, né? O meu filho com a nora e a minha filha com o genro, eles fizeram a lista de convidados. Eu com a minha esposa tínhamos assim um prazer muito grande, e é um momento assim emocionante de pegar aquela lista que eles fizeram de convidados
e começar assim a achar aonde eles ficariam melhor. A gente gostava de colocar o nome de cada um dos convidados, assim, para honrar os convidados, e separar um local especial. Então a gente imaginava, esse convidado, com quem será que ele ficaria mais à vontade, né? Coisas desse tipo, sabe? Isso dava um prazer enorme. E além do mais, a gente começava a amar aqueles convidados, alguns que a gente não conhecia, porque o meu filho, a minha filha amava aquela pessoa. Então eu tinha prazer em escolher um local especial. Você pode entender que é como se Jesus tivesse dado a lista para o Pai, com o meu nome, o teu nome. Você pode imaginar que o Pai, nesse momento, pode estar preparando um lugar para você nessa bodas que nós vamos ler? Você pode imaginar, isso passa pela tua cabeça? Que isso é tão precioso para Ele. É a coisa que mais desejava. O que Deus mais deseja? Dar uma noiva para o seu filho. Esse é o propósito de Deus, é o que Ele mais ama, o que Ele mais quer. É dar uma noiva para o seu filho. E Ele achou a noiva. A noiva está aqui, a noiva somos nós, com todos os outros cristãos. Amém, irmãos? Então eu gostaria de convidá-los para essa leitura que nós vamos fazer, para a gente fazer em pé. Como assim, uma gratidão, né? Não vou ler todo Apocalipse 19. Aleluia. Verso 6. Só que agora vai ter uma aleluia só, mas vocês dizem por favor, tá bom? 6, versos 6 e 9, 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus e Todo-Poderoso, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, cuja noiva a si mesmo se ataviou, a si mesmo se aprontou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia, pode falar aleluia, porque nós somos esses bem-aventurados. Vou ler outra vez, vocês dizem aleluia. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Isso é palavra de Deus. João fica tão atordoado com o que ele vê. Veja o que ele faz: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, aos pés do anjo, né? Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Isso é, irmãos fiéis, com as verdades reveladas, mantém firme. Aí ele diz: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia. Podemos deixar nossa Bíblia e aplaudir o Senhor com toda a nossa força por essa vitória que nós temos. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Pode se assentar, irmãos. Realmente é um erro da nossa parte
quando a gente está aplaudindo ao Senhor, a gente interromper, não é? Nós estamos interrompendo algo. E eu gostava muito do Luciano Pavarotti. Uma última apresentação que o Luciano Pavarotti fez foi no Central Park, em Nova York, e a imprensa marcou. Durante 16 minutos, ele ficou sendo aplaudido em pé. Eu, quando vejo isso, dói meu coração. Porque às vezes as nossas palminhas para Jesus é tão pobre, né? Tão curtinha. Veja, um homem que tinha um dom que Deus deu para ele. Ele era mais reconhecido muitas vezes do que nós fazemos. Por isso, glorificar Jesus, irmãos, tem que ser assim, como o Francisco fala assim, na liberdade do Espírito, né? Soltar, deixar, sabe? Não se preocupar com quem está ao lado, e realmente aplaudir e bater palmas, né? Quando você vai aplaudir o Senhor, faça um esforço de você ser o último a parar de bater palma. E ainda será pouco para Ele, pode ter certeza, o que nós podemos dar. Acontecendo isso, nós sabemos que vamos aplaudir por muito tempo, né? Amém, Jesus. Irmãos, alguns de nós já assim passou talvez por uma decepção, um desapontamento. Tem um casamento muito que a gente queria ir e não foi convidado. Eu acho que cada um tem uma experienciazinha assim. Ou, talvez a gente nem quisesse ir, mas a gente queria ser lembrado, não é? E a gente entende, né? Hoje, os problemas financeiros, grupo pequeno, é difícil mesmo, né? Então, a gente fica desapontado, né? Fala, poxa, tal... Mas eu sei que é impossível, principalmente quem está em igreja, né? Tem irmãos, tem gente que não acaba mais. É uma das lutas, né? Eu fico imaginando os noivos em fazer essa lista de convidados, quando vai ter assim uma festa mais privada, alguma coisa assim, né? Mas que bom a gente saber que dessa lista, desse casamento, nós não fomos esquecidos, né? Coisa gostosa a gente pensar nisso. Ai, meu Deus, como isso é bom. Sabe, nos momentos de angústias que a gente lembra, mas meu nome não está só no livro da vida, ele está na lista de convidados do Pai para o casamento do seu filho. Que privilégio nós temos pensar nisso. E essa é uma ceia. E essa, Tony, é a mesa maior. Nós vamos nas mesas menores aqui, até chegar um dia na mesa maior. Esse é o nosso caminho. É muito importante a gente ter essa visão. Veja, então eu quero falar um pouquinho sobre mesa, como chegar nessa mesa. Mas o que é importante nesse versículo aqui, que nós lemos, é que a noiva já estava pronta. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesmo já se ataviou. Algumas versões dizem que ela já estava pronta, que ela já estava arrumada. E nós sabemos que se nós vamos ser noivas, né, o noiva de Cristo, nós temos que nos arrumar. Tem uma parte aí que, lógico, o Espírito Santo está nos abençoando, nos dirigindo nesse sentido. Mas tem também, né, quando a noiva vai se arrumar, não tem só o cabeleireiro, ela também tem alguma parte importante, não é? Por exemplo, o tomar banho nós já tomamos, nós já somos lavados pelo sangue de Jesus, né? Então essa parte aí já está resolvida. Mas a gente tem que entender que hoje, talvez, se fosse decretado nesse momento a bodas do Cordeiro, parece que Deus teria alguns problemas meio sérios para fazer isso, porque a nossa mesa hoje
e eu já me disse isso numa mensagem sobre a unidade que ele está pregando, a mesa é o que mais nos divide hoje, como igreja. Nós temos formas diferentes de tomar a ceia, isso não importa, mas nós não temos essa liberdade, ou ainda, eu creio que um dia nós vamos ter, e para isso nós estamos crescendo, de estar ceando com outros irmãos. Irmãos que foram aceitos por Jesus, irmãos que foram aceitos por Deus, ainda que eles sejam diferentes, ainda que nós podemos ver neles alguma fraqueza. E Paulo diz em Romanos 14:3, para a gente não julgar aqueles que foram aceitos por Deus como nós fomos aceitos. Então nós temos alguma dificuldade. E nós sabemos, eu sempre digo isso, que existe hoje, calcula-se em torno de 45 mil denominações evangélicas. Você ouviu bem, 45 mil. E essas denominações têm suas particularidades. E isso impede muitas vezes dessa comunhão entre essa noiva que vai estar reunida aqui. Então, o que acontece? Existe esse preparo da noiva. E para mim o preparo da noiva é exatamente isso. E para que essa noiva seja preparada para esse grande dia, a mesa é uma provisão de Deus preciosa para isso. Nós vimos lá Jesus no versículo, no capítulo 14, né? Mas anotei alguma coisa aqui nessas mensagens da mesa que nós tivemos. Eu gostaria de entender que isso pode ser praticado e nós temos o poder, irmãos, de ajudar uns aos outros, estar preparados como noiva para esse dia. O apóstolo Paulo, ele diz, 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo, dar em casamento. A preocupação do apóstolo Paulo, como servo de Deus, como aquele que estava levando a mensagem, era que nós estivéssemos preparados, como virgem, para ser entregue a esse casamento. Agora, isso daqui não é um privilégio de apóstolos, não é um privilégio de pastores, de presbíteros, né? Eu creio que essa missão é para todos nós. Quando nós temos zelo um pelo outro, quando nós passamos a cuidar um pelo outro, nós estamos ajudando a noiva a estar preparada. E eu vou, daqui a pouco, estar mostrando um pouquinho que isso é uma dádiva, um dom, um chamado que Deus tem nos dado. Mas como que nós podemos zelar um pelo outro? Eu creio que a mesa é um dos vamos chamar de uma mobília, de uns instrumentos mais poderosos. Veja o que nós aprendemos: a mesa é a provisão de Deus. Quando nós estamos na mesa, o corpo é nutrido. Quando nós estamos na mesa, emoções são curadas. Quando nós estamos na mesa, nós estamos servindo uns aos outros. Veja, isso nós começamos a ter zelo um pelos outros. Quando nós estamos na mesa, tudo da mensagem, tá? Honramos a aliança que temos entre nós e Cristo. Nós estamos honrando porque foi numa mesa a nova aliança. Nós lembramos do que aconteceu nessa mesa. A mesa tem um sentido simbólico profético. Veja, o sentido profético é que quando eu estou na mesa, um dos sentidos proféticos, né? Eu estou aguardando ao Senhor até que Ele volte. Quer dizer, eu estou aguardando esse momento de estar numa mesa maior. E quando Jesus voltar, nós vamos para essa mesa maior. Não sei por quanto tempo, mas nós vamos ficar, acho que um bom tempo com Ele, porque o casamento judaico, na época de Jesus, ele durava 7 dias, não era uma coisa assim, não é? Tanto é verdade que num acabou vinho, coisas assim que nós conhecemos.
Na mesa nós expressamos agradecimento a Deus, isso é tão precioso. Na mesa, nós lembramos que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então sempre vai existir uma palavra. E principal de tudo que foi ministrado para a gente na mesa, nós reconhecemos a presença de Jesus Cristo de maneira sobrenatural. Ele se oferece, ele é ofendido, como foi pregado. Ele não é ofensor, mas ele está sentando junto com o ofensor, assim como nós vimos lá em Lucas 14, que ele sempre sentava, comia juntos, né? A mesa é a mesa da nova aliança, e nós temos coisas assim gloriosas acontecendo na mesa. O perdão, nós lembramos do perdão de Jesus, e é difícil nós estarmos na mesa sem também não sermos assim, constrangidos a perdoar ou pedir perdão. É difícil a gente estar na mesa se a gente não expressar o amor ágape. Na mesa, aquele momento assim, aquela alegria que nós temos de estar juntos, seja com a nossa família, seja na ceia com os irmãos, seja assim por diante. Sabe que eu tenho um hábito, né, na minha vida profissional? Eu participo em muitas reuniões de almoço, e não sou muito bom para evangelizar as pessoas, mas uma coisa eu faço religiosamente, vamos assim chamar. Eu peço na hora que nós vamos comer, eu digo para todos que estão na mesa, que bom a gente estar junto, que bom nós estarmos aqui tratando um assunto tão importante, porque normalmente a mesa é para isso. Vocês permitem que eu fizesse uma oração de agradecimento a Deus? Nunca alguém fez cara feia. Nunca alguém falou assim, nossa, né? Em absoluto, eu faço isso há anos. E eu sei que no momento que eu agradeço a Deus, eu estou invocando também a cruz, porque aquela mesa simboliza a mesa da aliança, da nova aliança. Ela tem significado para a gente. Sabe, e às vezes já aconteceu isso, de a gente estar assim, meio distraído, já vai começar a almoçar, e alguém lembra, ué, Marion, você não vai fazer a oração? Quer dizer, isso toca. A mesa, ela tem um poder profético, como foi pregado. Ela nos abençoa. Isso é importante para a gente. Agora, o que eu queria nessa parte final? Eu queria mostrar para vocês, nesses 15 minutos que eu tenho, alguns exemplos de como a nossa congregação, através da mesa, está contribuindo junto com o Espírito Santo para ataviar a noiva, para fazer a noiva ficar mais linda. Esse é o nosso papel. Você vê que papel bonito que nós temos, né? De você me fazer ficar mais lindo para Jesus, e eu fazer você ficar mais lindo para Jesus. Veja, esse é o nosso papel. Preparar a noiva. Uma autopreparação, né? Nós não temos profissionais para nos ajudar, temos o Espírito Santo, mas ele é como se ele nos desse o privilégio de fazer isso. Não é uma coisa automática, forçada, não é? Então, irmãos, vocês repararam, claro, né? Espero que sim. Senão eu vou chamar o Francisco para vir falar mais um pouquinho aqui de coisas aí. Muito importante as observações, Francisco. É algo assim que vai passando desapercebido para a gente. E no fim a gente age como o mundo age, né? Que é normal, na verdade. É normal. Então nós temos que ter esse pensamento de Cristo em nós. Mas o que eu quero perguntar, vocês, por que todas as vezes que nós terminamos o culto, nós falamos Maranata, ora vem Senhor Jesus? Porque isso está no final do Apocalipse, no capítulo 22, né? Está assim, olha, o Espírito e a noiva. Então o Espírito se junta a nós. Nós nos juntamos ao Espírito. E o Espírito e a noiva, isso foi Jesus falando. O Espírito e a noiva dizem, Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Então veja, o que o Espírito Santo quer? Ele quer oferecer o mais cedo possível a noiva para Cristo. Então Ele quer que nós realmente clamemos com Ele: vem, Senhor, vem, volta, Jesus, nós queremos esse casamento, acelere esse casamento. É isso que nós estamos dizendo. Nós estamos desejando uma ceia linda. Então, eu quero dar alguns exemplozinhos aqui, e pelo menos 2 deles já dei, mas como que essa unidade nasceu? Ela nasceu de um problema que houve numa igreja chamada Peniel em 1987, aqui em Jundiaí, que houve algumas divisões, alguns problemas, e em 2001, 2 irmãos que frequentavam na época essa igreja, que eram líderes dessa igreja, sentiram no coração de se unirem para uma reconciliação. E essa reunião, ela foi assim também um privilégio que Deus me deu na minha casa. E na minha casa, eu lembro uma casa que eu morei, hoje não moro mais nela, é minha filha que mora nela. A gente tinha uma sala de estar, e tinha no meio da sala de estar, assim, uma mesa ainda que baixa, mas uma mesa muito grande, de quase 1,20 m por 1,20 m. Eu tenho até hoje essa mesa. Então a gente sempre coloca algumas coisas assim, né, para os irmãos, quando tem alguma reunião, alguma coisa assim. E nós fizemos essa primeira reunião em volta de uma mesa. A gente poderia ter reunido num templo, poderia ter reunido em um escritório, mas aonde Deus nos levou? Em volta de uma mesa. E aquela mesa, e vários irmãos aqui, que estão aqui hoje, estavam lá naquele dia. Então naquela mesa houve reconciliação, houve pedido de perdão, houve uma avaliação no que nós erramos para não errar mais. E a gente sentiu que naquele momento, é como se desfizesse uma nuvem negra de bronze que estava sobre a cidade de Jundiaí, como se a autoridade espiritual fosse devolvida para Jundiaí. Porque era uma igreja muito forte, ela tinha uma relevância em todo o país. Ela era assim quase como um modelo, percebe? Então nós esse tempo precioso. Em seguida, aí é uma história longa, eu não vou entrar no mérito, mas esse grupo começou a se reunir de vez em quando, até que foi existindo uma evolução, e nós começamos a reunir aqui nessa sala de oração. Essa sala é muito abençoada, né? Né, Tadeu? Quantos milagres você já viu aí? Muitos. É muito abençoado. Eu sei que prédio não faz diferença, mas quando eu entro lá eu já sinto alguma diferença. Você não sente isso? Uma coisa assim, não é? Então, irmãos, o que aconteceu? O Renato está aqui ou não? Oi, Renato, tudo bem? Sabe qual foi uma iniciativa do Renato, junto com o Francisco, né? Eles começaram para essa reunião, preparar uma mesa de café. E durante anos e anos, ele não pedia para ninguém. Ele ia na padaria, comprava com o maior carinho todos aqueles elementos lá, aquela nutrição saborosa, e ele perguntava o que cada um gosta. Mas sabe uma coisa que o Renato nunca esquecia? De comprar um suco de uva, né? Pão, automaticamente, né? Então, o que acontecia com a gente? Uma frase assim que a gente usa, que dentro da unidade existe diversidade. Nós éramos 4 igrejas diferentes, muito diferentes.
Então não é uma questão de vamos estar juntos. Irmão, isso custou anos de conversa, de oração, de jejum. Nós não estamos aqui por acidente, porque alguém teve uma ideia brilhante. Ninguém. Vocês repararam que a nossa congregação não tem fundador? Tem o Espírito Santo, né? Amém. Mas não tem. Toda congregação tem um cara lá, não tem, Jamé? Você, Haroldo, que está aí, trabalha com muitos pastores, né? Tem um cara. Aqui não tem esse cara. Esse cara é Jesus. É Jesus que deu essa iniciativa. Não tem assim mérito para nenhum homem aqui. Então o que acontecia? No momento que os ânimos acirravam um pouquinho, ou vocês acham que nós somos tão santinhos, tão bonitinhos? Maurício que eu diga, né, Maurício? Um dia quase você foi embora, né? Precisamos segurar, que ele ficou frustrado, né, com os problemas que houve. Né? Mas o que acontecia? Aqui tem o suco de uva e o pão. Vamos tomar a ceia. Aquilo desmontava a gente, irmãos. Aí nós vimos o sacrifício de Jesus. Aí nós vimos o sangue de Jesus, a carne de Jesus que foi pregada por nós. Por que nós existimos dessa forma que nós existimos hoje? Por causa dessa mesa. Uma mesa muito feia. Ainda ela está lá de vez em quando. Em cima de cavaletes. Não tem, no sentido físico, não tem beleza nenhuma, né? Até eu acho, viu, Francisco, Renato, que poderia pensar numa mesa, assim como símbolo, né? Mais bonita lá para a gente. Mas, de qualquer maneira... Mas, de qualquer maneira, irmãos, isso foi para nós tudo que nós precisávamos. Anos nós ficamos ceando, anos nós ficamos em volta da mesa. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, um irmão da antiga Peniel, acho que encontrou com você, né, Haroldo? Foi que o irmão encontrou, com Jamé, não sei. Ele falou, vocês fizeram isso, reconciliaram, mas e nós que estávamos com vocês na época? Nós nem sabíamos disso. Alguns anos depois, aí foi criado, eu vou me lembrar sempre dessa data, 3 de dezembro de 2013, uma grande reunião aqui nesse templo que nós fizemos, e nós chamamos todas as pessoas que nós conseguimos localizar, que tiveram algum tipo de trauma naquela época, naquele momento, e nós chamamos aqui, e houve arrependimento, houve pedido de perdão, e houve o que naquele dia? Uma ceia. A mesa, ela tem que estar presente, senão parece que o perdão não se consolida. Depois de nós cearmos juntos, acaba. Houve perdão, aquilo é gerado amor, o amor de Cristo, o amor de Deus que é derramado sobre nós naquele momento. Veja como isso é relevante. Depois, irmãos, nós tivemos uma reconciliação com a igreja local. Não é que nós éramos inimigo da igreja local. O Sidney não está aqui hoje, né? Ele sempre vem aqui com a gente, hoje ele não está. Uma pena, porque senão... ele vem sempre na ceia, é verdade. A igreja local, ela era inimiga de todas as igrejas de Jundiaí, mas inimiga ferrenha. Tá? E nós também não fazíamos muita questão, né? Porque... na época, eles se achavam, né? Bom, não vou entrar no mérito. Então, e esse é o problema de se achar, né? Esse é o problema de se achar. Então, nós tivemos uma oportunidade de um irmão conversar com o Chris Walker, que nós estávamos trabalhando com a unidade em Jundiaí, e eles nos procuraram. E nós marcamos uma reunião num local que chama Burke Café, é um local deles, lá naquele bairro, lá Castanho, que chama, depois da chácara do Paulo, lá não sei como é que chama. Terra Nova. E aonde foi essa reunião, você se lembra? Em volta de uma mesa. Veja, irmãos, inimigos ferrenhos nós éramos. Quando nós nos assentamos em volta daquela mesa,
o Espírito Santo começou a operar. Vocês estavam lá, né? Todos nós estávamos, né? Todo o presbitério. Um dia gelado, frio, né? Eu não estava nem bem de saúde para ir, estava até não querendo ir. Aí alguém falou, não, mas você estou te esperando aqui e tal. Fui meio na marra, um frio. Nossa, em volta daquela mesa, irmão, quebrou tudo. Acabou. Não existia mais rivalidade. Nós vimos que nós éramos a noiva, estávamos juntos. E que nós vamos sentar juntos. Deus não vai ter problema conosco de escolher, olha, não põe esse perto daqui que vai dar problema. Não pode existir isso na bodas. Então, nós tivemos uma reconciliação, e aí nós convidamos, eles vieram aqui tomar ceia conosco, veja, sentamos à mesa novamente, e nós fomos lá tomar ceia com eles na igreja deles, sentamos à mesa, novamente. Veja a grandeza e o amor que esses irmãos têm conosco, e que nós temos com eles, né? Alguns irmãos daqui têm ido ministrar, eles nunca abriam para irmão de fora, de outra denominação, e eles já vieram aqui também trazer palavras para nós. Irmãos, dia 29/10, terça-feira, vai acontecer alguma coisa. Vem cá, Francisco, fala o que vai acontecer aqui, como que vai ser, dia 29/10. Já é a segunda vez, nós sentimos um tempo atrás, de oferecer um jantar para os pastores da cidade, né? Então, essa terça-feira já vai ser o segundo jantar. E o objetivo justamente é esse, né? Agora o Igor está sabendo o segredo aí, né? Participa. O irmão Guaraci também já participou também do outro, né? Mas é esse o objetivo. No primeiro que nós tivemos, até foi engraçado, né? Porque o pastor é muito desconfiado de quando vai na igreja do outro, né? Então, eles estavam esperando, assim, né? Eles estão oferecendo de jantar, o que eles querem, né? E até uma certa altura daquele jantar, infelizmente, eu não estive, mas me contaram, né? E até uma certa altura tinha um pouco de tensão, assim, né? O que esses irmãos vão querer? O que o pessoal está querendo, né? O que vão vender, ou sei lá, né? Alguma coisa assim. Aí, vocês conhecem o Clésio, né? O jeitão dele, bem descontraído, daí ele falou, né, que realmente não ia ser vendido nada, não ia ser proposto nada, e até foi falado que era um jantar sem propósito, simplesmente para estarmos juntos. Aí, uns dias depois, o atual presidente do Conselho de Pastores, num café dos pastores, ele falou: a coisa mais maravilhosa que eu experimentei esse ano foi aquele jantar. E não tinha nada, só estávamos presentes aqui, e terça-feira vai ter de novo. Amém, amém, glória a Deus. Então, veja, é uma vocação que Deus nos deu. O número de pessoas, né? Mais ou menos 150 pessoas estavam aqui, e essa terça já tem fila de espera, né? Já tem fila de espera. De pastores que a gente não tinha relacionamento, agora passamos a ter. Aqui, as irmãs aqui da cozinha, né, Francisco, vão servir, uma equipe. Tony, servir a mesa, que você tanto falou, né? Irmãos vão estar servindo a mesa, e nós só vamos sentar juntos, não tem pretensão nenhuma. O que nós estamos fazendo, irmãos? Preparando a noiva. Eles estão nos preparando, nós estamos preparando para que esse dia chegue, maravilhoso. Eu queria, assim, para terminar, chamar o Haroldo. Eu chamei um pouquinho, vem aqui na frente, por favor. Jamê, você teve 2 experiências nessa semana, tá ok? Sim, bem rapidamente, né? Aquela da várzea, conta como é que foi, e aquela que você foi em São Carlos. Como produto dessa reunião, desse jantar, um grupo de pastores começaram a andar juntos.
E na minha casa hoje, toda quarta-feira, tem um grupo de pastores reunidos. Toda quarta-feira. E na semana nós tivemos, um dos pastores trabalha, eu não sei como é o nome daquilo, rotisseria, que faz comida, faz macarrão, um negócio muito gostoso. Está na hora do almoço, né? E aí nós fomos lá com as nossas esposas e jantamos junto. Já celebramos uma ceia juntos. E anteontem eu estava em São Carlos, o Conselho de Pastores tem me convidado. E um salão não desse tamanho, mas estava lotado, com pastores e obreiros lotados. Tinha mais de 40 pastores lá. Uma sede muito grande de comunhão. Lá eu falei sobre a unidade da Igreja de Jesus Cristo. Falei sobre isso. E eles ficaram impactados e querem mais. Essa semana nós estivemos em Atibaia, nós temos um grupo que a gente chama de G20, porque a gente não gosta de pôr nome nenhum, então tem 20 pessoas, a gente chama de G20. E só que dessa vez só tinha 17, então é G17. Alguns convidados foram chamados e não vieram, não vou falar o nome deles. Bem justificado. A gente reúne líderes de vários lugares do Brasil, pessoas que normalmente ficam olhando no celular toda hora e tem pressa para qualquer coisa, e fica 3 dias sem fazer nada, juntos, sem propósito, sem marcar encontros. Não é uma reunião de trabalho, é uma reunião de buscar a face do Senhor e ouvir uns aos outros. E um dos temas, essa vez, é depressão e suicídio de pastores. E nós estamos falando que falta a mesa. E que muitas vezes a igreja e a atitude dos pastores tira da própria família deles a mesa. Eles têm tanta reunião e tanta coisa da obra de Deus que não tem tempo para serem normais. E inclusive discutimos essa questão de quando que precisa de psicólogo, quando que precisa de pastoreamento, como é que é a divisão, a separação das áreas. Muito bom. Mas o Senhor começou a mover de uma forma tão grande que nunca aconteceu isso lá, que nós estávamos falando sobre a mesa, e alguém falou assim, por que nós não vamos ter a mesa no último dia, que é quinta-feira? Que normalmente chega a hora do almoço e todo mundo está prestes para ir embora, porque já ficou 3 dias, já está. E aí nós marcamos um almoço um pouco mais cedo, 11h30. Fizemos, todo mundo lá come e tal, mas come em mesas separadas e come na comunhão, na vontade. Nós vamos fazer uma mesa do jeito que deve ser feita em casa. O Tony falou que qualquer família sadia tem que ter 5 refeições por semana, onde todos chegam, esperam pelos outros, começam, tem essa oração e comem juntos, sem olhar celular e sem olhar televisão, e só ficam juntos. E que nessa hora a cura e as vacinas contra todas as crises futuras vai acontecer. Então nós fizemos uma mesa comprida. Ele falou assim, nossa, mas vai dar para escutar um ao outro, tem que falar o mesmo assunto, tem que escutar todo mundo falando, tem que fazer isso. Aí fizemos a mesa lá fora comprida e todo mundo pegou o prato, esperou o outro. Aí oramos e aí cada um ia falar de alguma coisa significativa que Deus fez. Gente, foi um momento preciosíssimo e no fim nós tomamos a ceia. É indizível, não tem palavras para expressar. Amém. Fica aqui. Nós vamos... a gente começou com a unção no início e no final a gente está mais calmo, né? Invertemos, por isso que é ruim, né? Mas eu vou pedir para os presbíteros virem aqui, chamar o Tony que tem ministrado sobre isso, nos abençoar a igreja nesse sentido. Vamos ficar um pouquinho em pé, que eu creio que é uma graça que é para todos nós. Ao seu tempo, eu creio que o Espírito Santo vai estar nos dirigindo, não é? Toda a congregação. O Tony ministrou bastante sobre a necessidade nossa, na casa, tomar a ceia, almoçarmos juntos, comermos juntos, na igreja, tudo isso nós estamos preparando a noiva. Mas vai chegar um momento, eu creio nisso,
que nós vamos estar com outros irmãos. E nesse projeto que nós temos aqui, 2025, o objetivo é a gente entrar em bairros, entrar em outros locais, mas a primeira coisa que nós vamos fazer, o que é? Nós vamos conversar com a igreja lá já existente, o pastor anterior a nós naquele local, vamos ver o que nós podemos fazer junto, trabalhar para o reino. Então eu vou pedir, não estão, Francisco, Renato, quem mais que está aí? Maurício, venha, todos os presbíteros, vou pedir, Galdino, todos, e nós vamos estar assim de mãos dadas, se vocês puderem também estar de mãos dadas. Hã? Os outros pastores também que estão aí? Pode. Igor, faz favor. O Jeter tem. Guaraci. Gente. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amado Senhor, quando ouvimos tudo isso, que o Senhor está soprando mais do que nos nossos ouvidos, em nosso coração, nós te somos muito gratos. Na verdade, Senhor, o meu sentimento é que todos nós somos os improváveis na mesa do Rei. É mesmo. Oh, Jesus. Só existe um digno da mesa. Jesus. Todos os outros É verdade, Jesus. somos improváveis na mesa do Rei. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Mas a gente não fica acanhado, não. A gente se lembra da cruz, do sangue derramado, de que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a gente aceita com muito temor, mas também com muita alegria, o convite do nosso Rei. E nos sentamos à tua mesa. Mesa essa, Senhor, que nós queremos que se estenda. Nós queremos que outros venham a esta mesa. Nós queremos que venham cegos, coxos, aleijados, aqueles que estão por aí, mas são também participantes desta graça que nos alcançou. Outros, Senhor, que são nossos irmãos, que são chamados irmãos de outras denominações, mas que o Senhor considera irmãos de uma mesma família, de uma mesma igreja, onde o Senhor é o único cabeça, e nós somos todos os teus servos, convidados por tua graça à tua mesa. Nós queremos que essa mesa se estenda, Senhor. Nós oramos agora pela igreja nessa cidade, Senhor. Nós oramos pelos pastores com quem sentaremos na terça-feira. Nós oramos pelos pastores com quem temos sentado ao longo dos anos, aqui numa padaria, ali numa casa, numa mesa qualquer, mas que se torna a mesa do Senhor, pelo sangue do Senhor vertido e pela presença do Espírito entre nós. Clamamos, Jesus, que toda mesa produza resultado eterno, toda comunhão produza fruto eterno, de abertura de coração, de confissão de pecado, de reafirmar a aliança, de comprometermos-nos com aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Oramos, Jesus, pelas mesas de nossas casas, Senhor, que maridos, esposas e filhos celebrem a aliança que têm feito no Senhor, e que quebras de relacionamentos sejam curadas, divórcios sejam refeitos, os casamentos e divórcios anulados. Vivemos dias de casamentos anulados. Eu quero clamar ao Senhor pela bênção de termos separações anuladas e reconciliações construídas. Oramos por pais e filhos que na mesa se reconciliem, por irmãos que na mesa se reconciliem. Oramos por muitas mesas produzidas por ofendidos para os seus ofensores, e o perdão do Senhor milagroso venha. Oramos, Senhor,
para que pessoas que ainda não são convertidas, ao se sentarem em nossas mesas, sejam constrangidas pelo amor do Senhor e se rendam ao Senhor. E assim, em torno do pão e do vinho, em torno do que Jesus fez na cruz, muitos milagres aconteçam, Senhor, até que o Senhor venha e todos nos sentemos na mesa das bodas do Cordeiro. Todos sentaremos na mesa das bodas do Cordeiro e veremos o nosso noivo, como Ele é, porque enfim, seremos semelhantes a Ele, e então o veremos como Ele é. Glória ao teu nome. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos fazer um treinamento para o capítulo 19 de Apocalipse. Vamos falar 4 vezes aleluia. Assim nós estamos